pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar sobre sequência de variáveis aleatórias e vetores aleatórios, né? Então, como nós falamos, né, na aula de livro de processos estocásticos, se eu observar um processo estocástico em um determinado instante de tempo, naquele exato instante de tempo eu estou observando uma variável aleatória. Se eu fizer várias observações em diferentes instantes de tempo, eu tenho em cada observação uma variável aleatória e eu tenho ali então uma sequência de variáveis aleatórias, né? Então, quando eu trato de processo estocástico, em várias observações eu tenho uma sequência de variáveis aleatórias. E além disso, há situações onde naturalmente eu tenho várias variáveis aleatórias, né, ao mesmo tempo, né? Eu posso estar observando um determinado sistema em que eu vou estar observando diferentes parâmetros dele. Eu posso estar, por exemplo, num sistema de manutenção, posso estar vendo diferentes máquinas, o status dessas diferentes máquinas, se elas estão com defeitos, se elas estão em processo, se elas estão em manutenção, se elas estão ociosas. Então, há diversas situações onde nós observamos uma sequência de variáveis aleatórias, ou porque eu estou observando um processo estocástico, ou naturalmente o meu sistema me dá diversas variáveis aleatórias. Nessa situação, nós temos então, a gente chama de vetor de variáveis aleatórias, né? Então, meu x aqui agora, ele passa a ser um vetor, onde esse meu vetor, cada posição dele é para uma determinada variável aleatória. E para tratar essas várias variáveis aleatórias, a gente vai ter uma função conjunta, uma função de distribuição de probabilidade conjunta, onde eu vou ter qual é a probabilidade de que o primeiro elemento do meu vetor vai assumir um valor menor ou igual a x1, o segundo elemento do meu vetor um valor menor ou igual a x2, o terceiro elemento valor menor ou igual a x3 e assim por diante. Então, cada posição do meu vetor é uma variável aleatória. A distribuição conjunta desse meu vetor vai ser perguntar para cada variável aleatória a probabilidade de assumir um valor menor ou igual a um valor passado, né? E a função densidade e probabilidade, que por definição vai ser a derivada desse meu vetor, minha função de distribuição de probabilidade, eu vou ter, a partir daí eu vou ter as nossas propriedades, né? Que são bem semelhantes quando a gente trabalha com variável aleatória conjunta, com duas variáveis aleatórias, né? Só que agora a gente está estendendo a várias variáveis aleatórias, tá? Então é uma espécie de generalização do que a gente já tratou. Então a minha função distribuição eu posso calcular a partir da minha função densidade e probabilidade, integrando a minha função densidade, né? Então a nossa função densidade é derivada da distribuição. No caso, se eu tenho n variáveis aleatórias, eu vou ter n derivadas, uma para cada variável, né? E o contrário, a minha função de distribuição vai ser integral da minha densidade. Se eu tenho n variável, eu tenho n integrais, uma para cada variável. Se na minha distribuição eu levar todo mundo para mais infinito, então qual a probabilidade que o primeiro valor a primeira variável aleatória assumir um valor menor ou igual a mais infinito, a segunda variável aleatória um valor menor ou mais infinito, e assim por diante. Então eu estou levando para o máximo, né? Então eu estou perguntando no fundo qual é a probabilidade de que todas as variáveis aleatórias assumam qualquer valor, né? Já que não existe nada maior que mais infinito, né? Então aqui eu tenho a probabilidade de 1. Se eu levar pelo menos uma, né, variável aleatória para menos infinito, qual é a probabilidade de que a késima variável aleatória assuma um valor menor ou igual a menos infinito? Não há valor menor do que menos infinito, né? Então, se eu perguntar para uma das variáveis aleatórias, se eu perguntar qual a probabilidade de que alguma dessas variáveis aleatórias assuma um valor menor que menos infinito, isso inviabiliza tudo, né? Não importa o valor que eu passo para as outras, isso aqui já vai para zero. Então, a minha situação é mínima aqui, né? É a situação em que eu tenho certeza que isso não vai ocorrer. Se para uma única variável aleatória
eu levo ela para mais infinita a minha distribuição, então qual é a probabilidade de que o x1 vai assumir um valor menor ou igual a mais infinita? E o x2 tanto, o x3 tanto e assim por diante. Então eu estou fazendo considerações para todas as variáveis aleatórias, nas quais eu tenho que analisar qual é a probabilidade de ocorrer aquilo que eu estou passando, mas para aquela variável aleatória que eu passei o mais infinito, nessa situação eu não tenho que, assim, o que analisar, né? Quando eu coloco que a probabilidade do x1 menor ou igual a mais infinito, então significa que o x1 pode assumir qualquer valor. Então, essa é a minha função de distribuição, eu posso trocar por essa outra distribuição em que desconsidera o x1. A quinta propriedade, se eu pegar a minha conjunta e integrar de menos infinito a mais infinito para todas as variáveis aleatórias, eu estou acumulando todas as possibilidades, né? Eu estou acumulando tudo que pode ocorrer. Então, como a probabilidade máxima é 1, esse acúmulo todo ele tem que ser igual a 1. Né? Então, se eu integrar todas as variáveis aleatórias de menos infinito a mais infinito, eu tenho a probabilidade máxima que é 1. E se eu integrar em... Não, se eu tenho n variáveis aleatórias, né? Um vetor com n variáveis aleatórias, se eu integro em n menos 1 e deixo apenas uma sem integrar, então eu estou achando a função marginal daquela que eu não integrei. Né? Então lá quando a gente tinha duas variáveis aleatórias, se eu integrar em x, variáveis x e y, elas têm a conjunta delas. Se eu integrar em x de menos infinito a mais infinito, eu tenho a marginal do y. Se eu integrar em y de mais infinito a menos infinito, eu tenho a marginal de x. Aqui é a mesma coisa. Se eu integrar no x2, no x3 até o xn e não integrar no x1, então significa que eu estou acumulando todas as probabilidades para as outras variáveis aleatórias e eu estou deixando a minha função dependente apenas do x1. Então eu tenho a marginal do x1. E a mesma coisa eu posso fazer para o x2, para o x3. Então eu posso encontrar cada uma das funções marginais a partir dessa minha conjunta. E o meu valor esperado, ele também pode ser colocado num vetor. Né? Então eu tenho um vetor de variáveis aleatórias, eu vou ter um vetor de média, um vetor de valor esperado, onde cada posição do meu vetor é o valor esperado daquela variável aleatória específica. E como eu vou calcular aquela variável aleatória específica? Pegando a marginal, né, daquela minha variável aleatória. Então a marginal daquela minha variável aleatória é o que? É toda essa integral aqui. Né? E aí o que é, como é que a gente calcula nosso valor esperado? Vai ser, no caso aqui para o x1, vai ser o x1 vezes o f de x1 integrado de menos infinito a mais infinito, certo? Quem é esse f de x1? É a integral em todas as outras variáveis, né? Então, meu valor esperado para o xk vai ser eu integrar em todas as variáveis aleatórias, certo? A minha função, só que eu não vou, se eu integrar a função em todas as variáveis aleatórias vai dar 1. No caso aqui eu não estou só integrando na função, né? Eu estou também pegando primeiro a minha função e multiplicando pelo xk. Então, essa regra aqui, perceba que a integral vai ser sempre a mesma. O que eu vou trocar vai ser o xk, ou seja, em qual das variáveis aleatórias eu estou integrando dependendo do xk. Isso vai me dar o valor esperado para aquela késima variável aleatória. Então, exatamente pelo meu xk ser a distribuição marginal do x. Tendo esse meu vetor de valor esperado, a gente pode também montar a nossa matriz de covariância. Então, lembrando, a nossa covariância ela vai medir para duas variáveis aleatórias o quanto eu me afasto ali de um ponto central, onde esse ponto central é o ponto de média do... Assim, eu tenho a variável aleatória I e J, né?
Então eu tenho a média da variável vetora I e a média da variável vetora J. No plano dessas duas variáveis aleatórias, I e J, eu tenho ali o ponto, média do I e média do J. Os nossos valores eles vão estar ocorrendo em torno desse ponto. A nossa covariância vai dizer o quanto eu estou próximo ou não desse ponto. Como eu tenho várias variáveis aleatórias, então eu posso medir isso para cada par de variáveis aleatórias. E é por isso que a gente constrói a matriz de covariância, porque cada elemento i e j da minha matriz vai ser a covariância da variável aleatória i com a variável aleatória j. Então, cada elemento k e j da minha matriz vai ser o valor esperado da variável aleatória i menos a média do i vezes a variável aleatória j menos a média do j. Né? E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso pelo vetor, entendendo que eu vou construir a minha matriz a partir desses dois vetores aqui. Né? Então, eu tenho o vetor de x1, m1, x2, m2, até o xn menos mn, né? Que são, os m são as médias. Aqui é o mesmo vetor transposto. O produto dos dois vai dar exatamente uma matriz, né? Onde cada elemento ij vai estar nesse formato aqui. E essa minha matriz é o valor esperado para cada um desses elementos. Então, essa minha matriz, que vai ter esse formato aqui, ela vai, assim, para cada elemento, primeira coisa, ela vai ser simétrica. Então, se eu pegar o elemento 2, 1 e 1, 2, o resultado ele é o mesmo. A ordem das operações aqui, né, não vai influenciar. Então, aqui no elemento 1, 2, o valor esperado x1, x2 menos a média m1, m2. Então, essa aqui é a minha covariância do 1 com o 2. Aqui, o valor esperado x2, x1 menos a média do 2 com 1, também a covariância do 1 com o 2, também é matriz simétrica. Cada elemento ij, desde que o i e o j sejam diferentes, vai ser uma covariância. E na diagonal principal, o que eu tenho? Na diagonal principal, eu estou medindo a covariância do x1 com o próprio x1. Então, vai ficar x1 ao quadrado menos m1 ao quadrado. Né? Então, esse elemento aqui, essa covariância da variável aleatória com ela mesma, na verdade, é a nossa variância. Né? É a variância do x1. Aqui é a variância do x2, a variância do x3 e a variância do xn. Então, a matriz de covariância ela é simétrica. Na diagonal principal, ela tem as variâncias e os outros elementos eles são as covariâncias das nossas variáveis aleatórias. Né? Então, se x é real, todos os elementos de k também são reais. Então, se o nosso vetor, se eu estou trabalhando com um vetor onde todas as nossas variáveis aleatórias são reais, todos os elementos da nossa matriz vão ser reais. Nossa matriz vai ser simétrica e os elementos da diagonal principal vão ser as variâncias das variáveis aleatórias. Então, aqui é uma forma de sistematizar e montar as nossas covariâncias, nossa matriz de covariância e analisar o nosso processo. Assim, a partir dessa matriz de covariância, tem vários tratamentos que podem ser feitos, principalmente em relação a trabalhar com várias variáveis aleatórias conjuntas, a encontrar variáveis aleatórias que são descorrelacionadas a partir de um conjunto de variáveis aleatórias. Só que são temas que eles fogem do nosso conteúdo. Então, o nosso conteúdo ele vai até aqui em relação a variáveis aleatórias. Essa parte final aqui de vetores, variáveis aleatórias. Mas assim, nos estudos, no desenvolvimento do trabalho de vocês, das mestrados e doutorados, talvez vocês necessitem avançar um pouco mais, né, nesse assunto. E aí essa é a base para trabalhar com muitas variáveis aleatórias. Tá? Tem forma de implementar para desenvolver métodos numéricos para fazer essas análises, esses cálculos. Aqui aí fica para um caso específico para cada trabalho, se for necessário também, né? E aqui a gente encerra a parte de
variaveatórios. Agora a gente vai voltar para processo estocástico para tratar de processo estocástico gaussianos, tá? Nós já tratamos de processo de Poisson, de cadeia de Markov, vamos tratar agora de processos gaussianos, né? E aí o nosso próximo vídeo já é a nossa última parte da disciplina. Então até o próximo vídeo, pessoal.